Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer essa fofurinha aqui, espero que vocês gostem, tá? De verdade. Ela pode ser feita assim também na solinha simples, tá? Sem ter esse detalhe todo aqui, tá bom? Eu vou ensinar no decorrer do vídeo, quando eu estiver fazendo a parte de base, como que você vai fazer para fazer ela simples assim. Esse sapatinho, ele mede 9 centímetros e vai servir aí no pezinho de 1 a 3 meses. Claro que dependendo da estrutura do bebê, pode servir um pouquinho mais. Então, medindo aqui, ó, 9 centímetros de sola. Se você já gostou aqui do nosso sapatinho, da nossa peça de hoje, deixa aí o seu like. Ela é bem fácil de fazer, tá, gente? Não se assuste com esse detalhezinho da sola, não. Você pode fazer assim, ó, tanto sola na cor diferente, como fazer igual eu fiz aqui, igual, ó, tá bom? E pode fazer ela simples também. Dá super certo. Enfim, vamos para a lista de materiais. Mas antes, se você tem interesse em fazer cursos, em fazer parte do clube de membros aqui do canal, para ter acesso a vídeos exclusivos, eu vou deixar o link aqui logo no início na descrição do vídeo. Gente, não estranha não que minha companhia tá aqui firme e forte, tá? Meu bebezinho. Olha, eu coloquei esse lacinho aqui, mas você pode colocar o enfeite que você quiser. Eu dei aqui como sugestão também essa coroinha, que ficou bem fofinha, tá bom? Eu já vou falar onde você vai conseguir essa coroinha. Então, pra gente fazer a nossa peça, nós vamos precisar das agulhas 2 e 1,75, cola de silicone, de marcadores ou pedacinhos de linha, uma palmilhinha, tamanho de 9 centímetros. Essa palmilha é da Karina Aviamentos. Eu vou deixar abaixo o contato dela para quem tiver interesse, tá bom? Deixo o link de WhatsApp dela e de todos os fornecedores que eu citar aqui. Essa coroinha, como tem outros enfeites também que você pode estar colocando aqui, é lá da JHP Metais, lá do seu Hermílio. O WhatsApp dele também vai estar aqui na descrição do vídeo. E as etiquetinhas são da Cuticultem, tanto essa quanto essas, tá? Quanto essa aqui. Vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria número 18, ou uma que passe bem aí a linha. Para fazer essa, eu utilizei as linhas, todas que eu utilizei aqui são da Bella, tá? Fio com 370 de tex. Eu vou passar apenas as cores para vocês, tá? É a 702 e a cor 501. Para essa aqui, eu usei a cor 229 e a cor número 4. Essa aqui, que é a que eu ensino no vídeo, nós vamos usar a cor 1352. Para fazer com outros tipos de fio, eu não sei porque eu não testei. Eu acredito que com lã vai dar muito certo, lã para bebê, tá bom? E fio Cleia ou Anne, não sei dizer se vai dar certo, tá bom? Então, é só fazendo o teste. Testa aí para ver se na tensão do seu ponto vai ficar aí do tamanho de 9 centímetros o seu sapatinho, tá bom, gente? Custa nada testar. Então, é isso. Vamos lá para nossa aulinha, que tá bem interessante. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. E muito bem-vindo, hein? Iniciando a nossa peça, vamos começar pela solinha, que é aberta. Nós vamos fazer um nó inicial ou nó corrediço. Após, nós vamos fazer um total de 38 correntes. Agora, nós vamos pular aqui 3 correntes. E na quarta, vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Ficamos, então, aqui no começo com 3 pontos altos no mesmo lugar. Porque essas 3 correntes que nós pulamos, ela vai servir como um ponto alto. Faremos agora uma sequência de 16 pontos altos. Em cada corrente, um ponto alto. Fiz então os 16 pontos altos. Agora, na próxima corrente, nós vamos fazer dentro dela 6 pontos altos.
um aumento aqui de 6 pontos. 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 aumentos, agora a gente vai seguir fazendo uma sequência de 16 pontos altos a partir da próxima corrente que a gente tem aqui livre. Vai sobrar no final uma correntinha aqui, sem fazer. Pronto. Agora a gente vai fazer aqui na última correntinha 3 pontos altos dentro dela. 1, 2 e 3. Pronto. Temos então aqui a nossa primeira carreira da parte de solinha. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, linha para trás ou à frente do ponto, tanto faz. E aqui nós temos aqueles 3 pontos que acabamos de fazer. Então, em cada um desses pontos, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cima deles, ó. Terão, aqui, no caso aqui, teremos 3 aumentos, ó, de ponto baixo. São 2 pontos no mesmo lugar. Então, fiz aqui 3 aumentos em sequência. Após o aumento, faremos 16 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Completando os meus 16 pontos, eu volto. Prontinho, chegamos aqui exatamente naquele aumento que nós temos aqui de 6 pontos. Então, para cada ponto desse aumento, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo em cima de cada ponto desse, ó. No caso, faremos, então, uma sequência de 6 aumentos em pontos baixos. Já temos 1, 2, ó, 1 e 2 pontos em cima aqui, ou dentro do mesmo ponto aqui de base. 4, 5 aumentos e... Opa, deixa eu contar, conferindo. 1, 2, 3, 4. Agora, o meu 5º aumento. 5 e, por último, nosso aumento 6. Voltaremos agora a trabalhar uma sequência de 16 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto de base. Ó, dentro de cada ponto de base, um ponto baixo, até completar 16. Vão sobrar aqui no final aqueles 2 pontos altos e as 3 correntes que servem como um ponto alto, tá? No caso, serão 3 pontos de sobra aqui. Pronto. Então, aqui, os 3 pontos que eu já havia mostrado para vocês. Em cima de cada ponto desse, dentro de cada pontinho, um aumento em ponto baixo. Teremos 3 aumentos de ponto baixo. Estou fazendo aqui o meu 2º aumento. E aqui, ó, dentro da última corrente daquelas 3 que nós temos aqui no finalzinho, nós vamos fazer o nosso último aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto, no mesmo lugar. Completamos assim, então, a nossa 2ª carreira. Uma corrente, viro o trabalho, vou fazer mais uma para dar altura de um meio ponto alto. Ou você pode fazer o seguinte, ó, vou desmanchar as 2 correntes, viro o trabalho, linha para trás, faço um ponto baixo dentro aqui do último ponto que a gente tem, ou o primeiro ponto, olhando nesse sentido, e mais uma corrente. Vai servir também como um meio ponto. E vou trabalhar toda essa carreirinha aqui em meio ponto. Apenas ponto sobre ponto. No total, eu vou ter aqui 56 meio pontos altos. No fim da carreira, eu volto. Prontinho, finalizamos então aqui a nossa 3ª e última carreira
correspondente à parte de solinha. Agora, daremos continuidade ao nosso sapatinho. Vamos fazer em sequência, aqui em seguida, essa base rústica, em trançadinhos, como aí você interpretar melhor. Parece tranças, né? Então, seguiremos fazendo a nossa primeira carreira da base. Uma corrente, viro o trabalho assim. Eu deixo a linha atrás aqui dos pontos. Vou pegar somente essa laçada da frente, dos pontos, dos meio pontos, né, que nós passamos aqui, ó. Tá vendo? Tem duas laçadinhas, uma e duas. Vamos usar essa aqui da frente, que aparece pra gente aqui, ó. Vou trabalhar pontos baixos. No total, 56 pontos baixos. Vai sobrar aquela laçadinha aqui, ó, formando ali uma divisão entre sola e base. Tanto para quem for fazer essa base detalhada, quanto em pontos baixos, segue fazendo essa primeira carreira igual. No fim da carreira eu volto. Voltei aqui no meu penúltimo pontinho. Vocês vão notar que aqui a gente tem aquele ponto e nós fizemos um pontinho baixo, uma correntinha, e antes, ó, tem esse último pontinho onde você consegue ver essas laçadinhas aqui, ó, que ficam por trás, né, do ponto. Então, virando assim, você vai enxergar aqui 3 correntes, ó. 1, 2 e 3. Uma é correspondente ao ponto 55. Aí você vai pegar e fazer o seu ponto aqui normal, deixando a laçadinha de fora. E aqui, para fazer o ponto 56, você vai pegar uma alcinha dessa segunda correntinha que fica mais acima, ó, e fazer o seu ponto 56. Cuidado para não se confundir, é bom você sempre contar a quantidade de pontos para não errar esse finalzinho. Bem, para quem vai fazer a base assim, ó, simples, você só vai fazer uma corrente, virar o trabalho e fazer pontos baixos voltando, ponto sobre ponto, tá bom? E para quem for fazer esse daqui, ó, você vai fazer diferente. Então, para quem for fazer a base simples, são 5 carreiras idênticas, tá? 56 pontos baixos, tanto indo quanto voltando. E agora, vou iniciar esse detalhezinho aqui, tá? Esse pontinho aqui diferenciado, pra gente tá fazendo a nossa peça. Fiz uma corrente, virei o trabalho, fiz um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Agora, eu vou fazer novamente mais uma corrente, vou laçar a agulha, vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer o seguinte, como se fosse trabalhar ponto alto, eu não vou tirar as laçadas. Vou fazer mais 2 vezes o mesmo processo. Laço a agulha, busco o fio, deixo na agulha. Laço a agulha, busco o fio, entro lá dentro do ponto e deixo aqui na agulha. Agora, sim, eu laço a agulha e passo por dentro de todas as laçadas. Faço uma corrente. Laço a agulha, vou pular agora um ponto, venho pro próximo ponto, laço a agulha, repito o mesmo processo. Laço, entro dentro do ponto, busco o fio, deixo aqui na agulha. Sempre 3 vezes, ó. Uma corrente, pulo um ponto, lacei a agulha, entro lá dentro do próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, lacei a agulha, busco o fio, entro dentro do ponto, busco o fio, deixo aqui na agulha, laço, entro dentro do ponto, busco o fio e deixo aqui na agulha. Agora, laço a agulha e passo por dentro de todas as laçadas. Uma corrente e repito esse processo até no final, tá? Para fazer o último motivo, eu vou voltar aqui com vocês, tá? Porque é um pouquinho diferente. É parecido com o início. Já volto. Olhem, faltando aqui 2 pontos para eu tá finalizando. Ó, tem 1 e 2 pontos
para eu finalizar minha carreira. Já fiz o motivo, né? Fiz uma corrente. E agora, não vou laçar a agulha, vou vir aqui direto no último ponto, pulo um, e venho no último ponto, e faço um ponto baixo. Vai ficar assim mesmo, meio baixinho aqui essa parte, mas daqui a pouco vai nivelar tudo, tá? Então, ficou assim a nossa primeira carreira. Já ficou bonitinho, né, gente? Olha. Agora, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho, vamos fazer um ponto baixo. Quiser fazer assim, para ficar mais fácil, vamos fazer um ponto baixo exatamente em cima ou dentro desse último ponto que a gente fez aqui, que é um ponto baixo também, tá? Então, faço um ponto baixo aqui, vou fazer uma corrente, lacei a minha agulha, e agora a gente vai vir aqui nesse ponto que nós pulamos na carreira anterior, tá bem aqui, e vamos fazer o mesmo processo, ó. 2 e 3 vezes, igualzinho vínhamos fazendo na carreira anterior. Uma corrente, laça a agulha, no próximo, ó, o pontinho aqui, que a gente pulou. 1, 2 e 3, laça a agulha, passa por dentro de todas as laçadas. Uma corrente, laça a agulha e volto a repetir. Ó, lá dentro do ponto que a gente pulou na carreira anterior, que nós pulamos na carreira anterior. Uma corrente, e assim até chegar lá no finalzinho, tá? Eu vou voltar para fazer essa última parte aqui com vocês, tá? Já volto. Bem, cheguei aqui, ó, no fim da minha carreirinha. O último motivo deu aqui antes desse... último aqui da outra carreira, o primeiro, né, virando assim, da última carreira. Antes desse conjunto de pontos aqui. Faço aqui uma corrente, eu esqueci de fazer. Aí, agora, nós vamos vir aqui direto em cima do ponto baixo e fazer um ponto baixo também. Então, em cima do último ponto baixo, um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho, e aqui dentro desse mesmo ponto que eu acabei de fazer, dentro do último ponto baixo, eu faço o meu primeiro ponto da próxima carreira. Aqui no caso, pra gente, vai ser a carreirinha, acredito, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, número 4, tá? Então, fiz um ponto baixo, vou fazer uma corrente e repito o processo. Só que agora, a gente vai vir aqui, ó, nesse espaço de corrente que nós demos antes de cada ponto. Então, vou vir aqui no comecinho, vou abrir assim, ó, vou ver que identifico antes desse motivo que tá mais assim para esse lado, ó, aqui assim, na vertical, né, inclinado para lá, identifico ali esse buraquinho, que é o espaço de corrente que nós demos, e vou fazer o processo de 3 pontos aqui juntos, ó, fechando junto, desse jeito. Uma corrente, laço a agulha novamente, ó. Aqui eu tenho espaço de correntes, ó, bem aqui. Eu tô deixando bem próximo a câmera para você conseguir identificar, e às vezes você acha até uma forma melhor para identificar o espaço onde você vai fazer esse conjunto de pontos, tá? Uma corrente, e aqui, ó, aqui a gente tem esse motivo aqui, tá livre, né? Tá grandão, então é após ele, ó, a frente dele, que vai ficar o buraquinho, ó. Aí vai ter esse conjunto de pontos que vai ficar um pouquinho menor, então é exatamente aqui o espaço onde você vai fazer, ó. Bem, eu vou seguir fazendo aqui os meus e volto, como sempre, lá no último, pra gente tá fechando junto a carreirinha, tá? Já volto. Olha, cheguei aqui no último motivo, eu contei aqui, ó, pra vocês conferirem, desde esse primeiro, fui contando, deu aqui pra mim, até aqui, 27 motivos desse, tá? 27 grupinhos de 3 pontos juntos. Agora, a gente vai fazer o último pontinho. Já fiz uma corrente após
passar a linha por dentro dos 3 pontos, fiz a corrente e vou vir aqui dentro do ponto baixo que a gente tem aqui, ó, desse último ponto, e faço um ponto baixo também, tá bom? Então, aqui a gente finalizou. Vamos agora fazer a última carreira. Uma corrente, viro, trabalho um ponto baixo dentro desse ponto baixo da carreira anterior, ou dentro do primeiro ponto. E agora a gente vai vir aqui, ó, e pegar nesse espacinho de corrente que a gente tem, ó, igualzinho a gente fez na carreira anterior. Só que aqui, deixa eu ver se eu consigo identificar. Aqui para mostrar para vocês, vai ficar um pouquinho à frente desse motivo que tá aqui, ó, inclinadinho, igualzinho a gente fez lá na outra carreira. A gente vai identificar ele aqui, à frente desse grupinho de pontos aqui, tá? Que tá mais, tá inclinado pro lado indo pra esquerda. Ó, aí faço um ponto baixo ali. Fiz um ponto baixo no primeiro ponto e fiz um ponto baixo antes desse grupo de pontinhos que está mais inclinadinho. Vou tentar aproximar para vocês conseguirem ver melhor. Agora eu vou vir aqui, ó, dentro da corrente, pegando aqui as 2 alcinhas da correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho antes aqui desse ponto inclinado da outra carreira, não é nem dessa anterior, tá? É dessa outra carreirinha aqui. Ó, e faço um pontinho baixo. Volto aqui, ó, fazer lá na frente um ponto baixo dentro da corrente. Volto aqui atrás, ó, e faço um ponto baixo dentro da corrente, um ponto baixinho, e aqui à frente, ou no meio, né, fica entre esses 2 pontos, ó, eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir assim até o fim da minha carreira, e quando eu chegar lá, eu vou ter que ter no total 56 pontos, tá? Vai contando aí também. E eu já volto. Olhem, cheguei aqui, faltando 2 pontinhos para finalizar. Aí aqui já é aquele intervalo de correntes, ó. De corrente, né? Que é uma corrente que a gente faz após aquele grupo de pontos, ó. Aí eu pego lá, faço o meu ponto baixo. E aqui, em cima do último pontinho, que é um ponto baixo também, faço mais um ponto baixo. Finalizando assim a nossa última carreirinha da elevação aqui de base, né? Da subida da base de lateral, calcanhar, frente, né? Da base. Essa parte aqui a gente costuma chamar de base, tá? Porque a partir daqui a gente vai começar a subir agora o sapatinho, fazendo partes de lateral, de calcanhar, tudo certinho também. Olha, ficou assim, tá? O bom dessa base é que ela fica bem estruturada, tá? Então, eu acho bem legal. Se você quiser fazer ela simples também, ela fica estruturadinha, mas porém menos, né? Aqui, como tem a quantidade maior de fio, estrutura melhor. Então, vamos seguir agora fazendo a próxima etapa. Eu não vou cortar meu fio porque eu não vou trocar de linha, mas caso você vá fazer assim, diferente, cores diferentes de base e corpo de sapatinho, de botinha, você vai cortar agora o seu fio. E aqui, ó, você vai emendar no primeiro ponto a linha da outra cor, tá bom? Então, eu vou fazer apenas uma corrente, virar o trabalho, ou melhor, vou fazer 2 correntes, que vai dar aqui a altura de um meio ponto. Esse já vai ser o meu primeiro ponto, tá bom? E vou laçar a minha agulha e fazer aqui mais uma sequência. Deixa eu olhar aqui direitinho para falar bem certinho para vocês. Bem, contando com o primeiro meio ponto que foi representado por 2 correntes, eu vou fazer mais 18 meio pontos, usando apenas a segunda alça, ó, dos pontos que a gente tem aqui da base, ó.
No total, farei aqui 19 meio pontos. Lembrando de contar com as 2 correntes, hein? Vou terminar a minha sequência e já volto. Prontinho, fiz então a minha sequência de 19 meio pontos altos, usando apenas a segunda alça dos pontos da carreira anterior. Agora a gente vai iniciar uma sequência de diminuições. Vamos fazer aqui uma diminuição em ponto alto. Lacei a agulha, venho para o próximo ponto, busco o fio, vou laçar a agulha e passar por dentro de 2 alcinhas apenas. Laço a agulha, venho para o próximo ponto, busco o fio, passo a linha por dentro de 2 alcinhas. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. Agora sim, eu laço a agulha e passo por dentro das 3 laçadinhas. Após essa diminuição, vamos para o próximo ponto e fazer um ponto alto. E agora vamos fazer direto uma sequência de 6 diminuições em pontos altos. Devagar aqui para vocês verem como serão feitas essas diminuições, ó. 3 laçadinhas, passa a linha por dentro das 3 alcinhas. Então, já tenho uma, agora eu vou repetir o mesmo. Eu vou um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar longo, tá? Qualquer coisa você pode ralentar ele, tem aí na configuração a parte de velocidade. Você pode estar diminuindo. Contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, falta uma. 6. Essas 6 diminuições é após aquele ponto alto, tá? Que a gente fez sozinho. Agora, vamos voltar a fazer um ponto alto sozinho, após as 6 diminuições, um ponto alto sozinho, e mais uma diminuição em ponto alto, para ficar igualzinho lá o outro lado. Agora, a gente volta a trabalhar nos nossos 19 meio pontos altos. Como se fosse fazer um ponto alto, você passa a agulha, a linha, né, por dentro das 3 alcinhas, ó. Eu vou concluir aqui os meus 19 pontos e já volto. Concluí aqui, então, a minha primeira carreirinha, né, após a base, tá? Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira, fazendo uma corrente, vamos virar o trabalho e voltar toda a carreira em ponto baixo. Aqui, ó, é a corrente que a gente acabou de fazer, então, vamos vir direto no primeiro espaço que a gente tem aqui, após a correntinha, tá? Não confunde com ponto. E vamos fazer ponto baixo, ó. Pegando as 2 alcinhas, vamos seguir até o fim da carreira, assim. Ponto sobre ponto. No total, nós teremos aqui 48 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto pra gente continuar. Voltei para fazer os 2 últimos pontos com vocês. Então, aqui eu já tenho 44. Tenho 46 pontos. Nosso ponto 47 vai dar aqui, ó. Antes daquelas 2 correntes que servem como um meio ponto, ó, então, um ponto baixo ali. E aqui nas 2 correntes, lembrando de pegar na última corrente aqui, que fica mais acima, lá dentro eu faço meu último pontinho, meu ponto 48. E aqui tá pronta a segunda carreirinha da parte do corpo, né, do sapatinho. Iniciando a terceira carreirinha, nós vamos fazer 2 correntes para servir como um meio ponto. E vamos seguir já para o próximo espaço, ó. Aqui seria o nosso primeiro ponto, mas já fizemos as 2 correntes para substituir. Então, vamos vir para o próximo espaço e dar sequência aqui a uma quantidade
de 17,5 pontos altos, contando com essas duas correntes, que é o primeiro ponto. Então, eu já tenho 3, vou fazer aqui mais 14,5 pontos, inteirando os 17. Já volto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 17 diminuições em pontos altos. É aquela diminuição que eu já ensinei para vocês lá nessa outra carreirinha aqui, ó, tá? Na primeira carreirinha. Então, no total, eu faço 7 diminuições, ó. Fiz uma, vou fazer a minha segunda e vou adiantar um pouquinho essa parte para poder não ficar muito extenso o vídeo. Conferindo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feitas 7 diminuições, agora nós voltaremos a trabalhar os nossos 17,5 pontos altos. Fiz 1, 2, então até o fim da carreira terei 17,5 pontos no total, tá? Já volto. Prontinho, fiz aqui os meus 17,5 pontos, deu certinho. E agora nós vamos fazer uma corrente, iniciando aqui a nossa carreirinha número 4. Faremos, no total, uma sequência de 41 pontos baixos, a iniciar aqui pelo primeiro espaço, ó. Aqui é corrente que a gente fez, aí dá um buraquinho mesmo, mas não confunda. Nosso primeiro espaço é esse aqui, onde a gente tem essas duas laçadas. Ó, duas laçadinhas do ponto, 1 e 2. E assim, vou dar sequência aos meus 41 pontos baixos, e já volto. Olha, lembrando que o finalzinho tem aquelas duas correntes representando um meio ponto, hein? O último pontinho vai pegar na segunda corrente desse último ponto aqui, tá? Vai ficar desse jeito, fica com um buraquinho mesmo, tá? Igual aqui, ó, tá vendo? Mas tem como depois você, na hora da costura, você passar uma linhazinha pra tampar. Mas não tem necessidade, porque essa parte não vai ser costurada, tá? Vamos fazer agora a nossa carreirinha número 5. Vou virar o trabalho. Vou fazer uma corrente, porque aqui nessa carreira vamos iniciar fazendo 16 pontos baixos. Gente, as crianças estão aqui, então vocês vão ouvir vozinhas aí no fundo. Então, a partir do primeiro ponto, do primeiro espaço, eu faço meu primeiro ponto baixo. Seguindo aqui com a minha sequência de 16 pontos, ponto sobre ponto, concluindo aqui o meu total de pontos necessários, eu volto. Sequência de 16 pontos baixos concluída, vou fazer agora um meio ponto. Lacei a agulha, busquei o fio, passo a linha por dentro das 3 alcinhas. E após esse meio ponto, eu vou fazer uma diminuição em ponto alto. Ó, aquela que a gente já conhece. Faço bem devagar aqui, para que você consiga fazer só olhando. Ó, então, fiz uma diminuição em ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma diminuição em ponto alto, porém, ela vai ser tripla. Nós vamos usar 3 pontos. Essa aqui, a normal, a gente só diminui um ponto. Nessa próxima, nós vamos diminuir 2, porque vai ser uma diminuição de 3, usando 3 pontos. Vou vir pro próximo ponto, busco o fio, deixo aqui na agulha, passo a linha por dentro de 2 alcinhas, deixei aqui a laçadinha na agulha, laço a agulha, repito mesmo, tiro 2 alcinhas e deixo uma na agulha, novamente, 2 alcinhas e deixo uma na agulha. Agora eu laço a agulha, fiquei com 4 alcinhas, ó, vou laçar a agulha e passar a linha por dentro das 4 alcinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3 pontos fechados juntos, ó, uma diminuição.
Agora, eu vou fazer uma próxima diminuição, só que usando apenas 2 pontos, ó. Normal. Prontinho. Agora, vou fazer um meio ponto alto e volto a trabalhar a minha sequência de 16 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto. Pronto. Agora, nós vamos fazer a nossa carreirinha número 6. Vai ser só em ponto baixo, voltando. Uma corrente, vira o trabalho e a partir do primeiro ponto, ponto baixo. Trabalharemos, né? Você tá fazendo juntinho comigo. No total, 37 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Eu já volto. Concluída aqui a nossa carreirinha número 6. Agora, na carreirinha 7, nós vamos fazer também uma corrente para virar o trabalho. Iniciar aqui uma sequência de 14 pontos baixos. Iniciando a partir do primeiro ponto, o primeiro espaço aí que você tem. Ponto sobre ponto, até inteirar 14 pontos. Já volto. Prontinho, feitos os 14 pontos. Agora, nós vamos fazer um meio ponto alto. Um meio ponto alto. E após, faremos uma diminuição em ponto alto. Laça a agulha, vem pro próximo ponto, busca o fio, tiro 2, laça a agulha, próximo ponto, busca o fio, tiro 2, fiquei com 3, lacei a agulha e passei por dentro das 3. Agora, a gente vai fazer aquela diminuição tripla, igual a gente fez, ou igual nós fizemos aqui nessa carreirinha, tá? Laça a agulha, busca o fio, tira 2 salsinhas, deixa uma na agulha. Laça a agulha, próximo ponto, busca o fio, tira 2 alcinhas, deixa uma na agulha. Novamente, repito o mesmo. Fiquei com 4 alças na agulha. Agora, eu laço a agulha e passo o fio por dentro das 4 alcinhas. Volto a fazer uma diminuição em ponto alto normal. Prontinho. E após, a gente vai fazer um meio ponto alto. Faremos aqui, então, um meio ponto e uma sequência de 14 pontos baixos após esse meio ponto. No fim da carreira, eu volto. Prontinho. Finalizei aqui, então, essa aqui que pode ser a penúltima carreira, se você não quiser acrescentar esses detalhezinhos aqui, tá? Quiser que fica com um caninho mais abertinho, aí você não precisa fazer. Mas eu achei que ficou tão legalzinho esse acabamento que vale a pena fazer. Ou você faz tudo em ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo voltando, tá? Vou fazer uma corrente, virar o trabalho. Venho aqui no primeiro espaço e inicio aqui meus 33 pontos baixos. No fim da carreira, eu volto. Finalizei a minha carreirinha com 33 pontos baixos no total, tá? Agora, a gente vai já iniciar essa parte aqui, desse detalhezinho. O que eu fizer aqui para um pezinho, você vai fazer o contrário para o outro. No caso, eu vou iniciar fazendo essa parte aqui, que é mais arredondada. Se você estiver fazendo o outro pezinho agora, você vai fazer essa outra parte aqui. Vai ser muito simples, só você prestar atenção, anotar aí direitinho, ou só voltar ao vídeo para ver como é que eu fiz, porque não tem muita diferença. Só o que muda aqui a gente faz carreiras de ida e volta de uma mesma quantidade de pontos. E aqui a gente faz algumas diminuições para dar esse arzinho, né, de um design diferente, tá bom? Então, eu vou iniciar fazendo esse que tem diminuição. Bem, então eu vou fazer aqui uma corrente, só aproximar para vocês conseguirem ver exatamente aonde eu vou estar inserindo minha agulha. Uma corrente e já vou vir aqui no meio desse ponto baixo, ó, pegando bem na pontinha, peguei só um fiozinho e fiz um ponto baixo.
Agora aqui na direção desses pontilhadinhos, lá na pontinha, exatamente onde eu tenho a base do ponto baixo daquela carreirinha que a gente fez aqui, ó. Onde eu fiz o ponto baixo, eu entrei aqui e fiz no mesmo lugar um ponto baixo. No total, eu vou trabalhar 8 pontos até aqui, ó. Eu não vou usar essa última carreira aqui não, tá bom? No caso, essa carreirinha aqui, ó, que é uma carreira de início aqui de meio ponto, eu não vou trabalhar a ponta aqui no meio não, tá? Eu vou trabalhar só até aqui esse nozinho antes dessa carreira. Agora, nessa valinha, na direção dessa valinhazinha aqui, ó, lá na pontinha, um ponto baixo. Na direção dos pontilhadinhos, mais um ponto baixo. Eu já tenho 4, ó. Agora, na direção dessa valetinha, um ponto baixo. Na direção aqui, ó, tem um ajudante aqui comigo. E eu acho que ele vai cantar. Não, gente, desculpa. Ó, na direção dessas nervurinhas aqui, ó, também fiz um ponto baixo. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui, ó, nessa direção, vou fazer meu ponto 7. E meu ponto 8 vai ser na direção dessas nervurinhas aqui, que vai dar exatamente até onde eu falei pra vocês, tá? Ó, aqui a gente tem a carreira de meio ponto. Tem que ficar livre aqui esse espacinho pra gente conseguir passar, ó, a correinha aqui. Esse espaço é exatamente o do acabamento desse detalhezinho. Agora a gente vai virar o trabalho. Eu não vou fazer correntes, tá? Vou fazer mais 2 carreiras de 8 pontos. Repetindo aqui os 8 pontos, tá? Então, na minha terceira carreira, eu vou voltar pra gente continuar, tá? A partir da quarta, a gente vai fazer diminuição. Então, já tenho 2, vou fazer mais uma carreira. Ó, viro o trabalho e faço ponto sobre ponto. Eu já volto. Concluí aqui a minha carreirinha número 3 aqui desse detalhe da lateral, da parte do calcanhar, né? Agora eu vou fazer, vou virar o trabalho, a linha tá à frente, ó, do ponto, não coloquei lá pra trás, mas você pode usar pra trás também. Vou fazer uma diminuição, eu vou pular esse primeiro ponto, vou vir pro próximo ponto, vou fazer um ponto baixo aqui, direto, ó. Faço após essa diminuição 4 pontos baixos, 3 e 4, e uma diminuição de ponto baixo aqui no último ponto. Pode vir fazer um ponto direto no último ponto? Pode, mas eu não gosto. Gosto de fazer assim, ó. Entro no próximo ponto, busco a linha e deixo na agulha. No próximo e último ponto, busco o fio e deixo na agulha. Agora eu passo a linha por dentro das 3 laçadinhas. Meu filho tá querendo o celular que eu estou gravando. Ai, meu Deus. Bem, agora eu vou virar o trabalho. Olha, eu viro o trabalho com a linha à frente. Vou repetir a quantidade de pontos que ficamos na carreira anterior. No caso, serão 6 pontos. Ó, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou repetir novamente aquelas diminuições de lateral, ó. Pulo um ponto. Venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Diminuí um ponto aqui, tá? 2 pontos baixos após a diminuição. E por último, a nossa diminuição em ponto baixo também, feita dessa forma aqui. Viro o trabalho e agora vou repetir os 4 pontos que eu fiquei aqui. 1, 2, 3 e 4. Agora eu posso cortar o meu fio. Eu deixo aqui um pedacinho de linha para eu estar arrematando depois. Eu vou fazer uma carreirinha de acabamento, então a gente acaba já arrematando esse fio aqui, tá bom? Agora a gente vai repetir aqui o mesmo processo da primeira carreira que a gente fez aqui, desse lado. Vou vir aqui com a minha... Eu posso vir aqui de baixo para cima para ficar no mesmo sentido, mas tanto faz. Então, vou vir aqui pelo lado certo mesmo da peça, eu vou começar aqui de cima, descendo. Pego lá nas 2 alcinhas da correntinha
daquele último pontinho, desse último pontinho que a gente tem aqui, olhando nesse sentido, é o último, tá? E aí, a gente vai prender o fio, ó. Faço uma corrente e aqui nesse mesmo local, um ponto baixo. Vem aqui na direção da valetinha, exatamente onde eu tenho um ponto baixo, né, que é esse último aqui, eu faço um ponto. No meio aqui, na direção dos pontilhadinhos, um ponto baixo. Na direção aqui da valetinha, um pontinho baixo. Já aproveito para esconder esse fio, que é do fio que a gente acabou de inserir aqui no trabalho, tá? É a pontinha. Então, aproveita. Na direção dos pontilhadinhos, mais um ponto. Na direção aqui desses furinhos, um ponto. Bem, agora aqui, ó, no meio desse ponto, você pode fazer um também, mas você pode vir aqui, ó, na direção dos pontilhadinhos e fazer um ponto. Já temos aqui, acredito que 6 pontos. Esse é o 7º e o 8º aqui nesse nozinho aqui, nesse buraquinho. E aí, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 certinho. Agora, a gente só vai depois, né? Puxa um pouquinho esse fio, corta aqui, para poder não ficar com excesso. Cuidado para não cortar o fio dos pontos. Vamos virar o trabalho e trabalhar assim, ó, até completar 8 carreiras, contando com essa primeira, ponto sobre ponto. No total, 8 carreiras de 8 pontos baixos. Eu não vou fazer corrente para tá virando o trabalho não, tá bom? Apenas ponto sobre ponto. Eu completando aqui a minha carreira, ó, virei o trabalho, já inicio mais uma carreira, essa é a minha terceira. Eu completando as minhas 8 carreiras, eu volto pra gente continuar. Chegando aqui no fim da última carreirinha, ó, fica assim. Na carreirinha 8, faço uma corrente, deixo uma correntinha, um pedacinho de linha grandinho pra tá arrematando depois, tá? Com agulha de tapeçaria. Vou arrematar aqui a minha pra vocês verem como que eu faço. Vou descer aqui e já vou entrar, ó, no meio aqui da carreirinha, da última carreirinha. Entre os pontos, eu vou e eu volto, ó. Volto um pouquinho à frente, pegando um fiapinho de linha à frente para não desfazer o que eu acabei de fazer. E tá pronto o nosso arremate. Bem, para esse pezinho aqui, que no caso é o nosso pé direito, essa aberturinha fica com um detalhezinho pra cá, ó, pra parte de fora do pé assim mesmo. Ela vem de trás pra frente, ó, dessa forma. Esse aqui é o pé direito. E o pé esquerdo vai ficar o contrário, ó, igual esse aqui, tá bom? É pra evitar que, se o bebê esfregar bastante o pé, não tirar com facilidade isso aqui, tá bom? Então, a gente tá fazendo aqui, no caso, o pezinho direito, tá? Nós vamos começar a passar uma carreira de ponto baixo, contornando aqui até aqui, ó. Se você estiver fazendo o pé esquerdo, você já vai iniciar a sua carreira, no caso, esse detalhezinho, que é quadrado, né? Ficou enquadrado, vai estar aqui desse lado. E esse aqui vai estar no lado oposto. Aí, o que que você vai fazer? Você já vai iniciar essa carreirinha que eu vou passar aqui em cima, de ponto baixíssimo, que você vai ver. Eu vou chegar aqui, ó, com ponto baixo, e depois já vou iniciar pontos baixíssimos aqui. No caso, para o pezinho esquerdo, vai estar esse detalhe aqui, e aí você já vai iniciar inserindo a sua agulha aqui, ó, na emendinha, né, do detalhe, e já vai iniciar em pontos baixíssimos, e chegando aqui, ó, como essa parte vai estar aqui, aí sim que você vai descer em ponto baixo, contornando, tá bom? Vai fazer o inverso. Então, a gente vai iniciar esse pezinho direito aqui. O esquerdo a gente começa aqui, tá bom? Então,
eu vou vir aqui no mesmo lugar aonde eu prendi aqui o fio, né? Ó, até onde eu cheguei com a minha carreirinha, até o ponto 8. Deixa eu aproximar para ficar mais fácil. E aí, a gente já prende o fio para fazer o ponto baixo aqui. Vou fazer uma corrente para prender o fio. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Já vem aqui no meio, aqui, ó, nessa direção, e faço um ponto baixo. E vou contornar todo esse detalhe, aproveitando já para esconder esse fio. E quando chegar aqui, esse outro, tá bom? Então, vou fazer aqui o meu, vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito grande. Olha, cheguei aqui no último pontinho da primeira carreira, na direção da primeira carreira de ponto baixo que a gente fez aqui para fazer esse detalhe. Aí, essa linha aqui eu já deixei pra cá pra eu cortar, e essa outra aqui também, tá? Daqui a pouquinho eu corto. Agora, eu vou seguir em pontos baixíssimos. Eu venho aqui pro próximo espaço, ó, e faço ponto baixíssimo. Só que eu vou trocar de agulha. Vou usar a agulha número 2, para que esses pontos não fiquem muito apertados aqui. Fique bem soltinhos. Eu, mesmo trabalhando com a agulha 2, eu estou trabalhando carreiras bem soltinhas. Eu falo ao contrário. Bem soltas, ó. Pontos bem soltos. Uma carreirinha toda em ponto baixíssimo, sendo que os pontos são para ser feitos soltos. Para não reduzir aqui essa parte do caninho, tá? E ficar bem, bem apertado na parte da perninha do bebê, tá? Então, a gente faz bem relaxadinho mesmo. Eu vou vir aqui com a minha carreira até essa emenda aqui, até na direção dessa primeira carreira, desse detalhe aqui, quadrado, tá? Eu já volto. Prontinho. Mas aí, ó, eu resolvi descer aqui, contornando esse detalhe em ponto baixíssimo, para ele ficar mais arrumadinho. Então, eu vou aqui, ó, fazendo aquela sequência na valetinha e no meio do ponto, na valetinha e no meio do ponto, sempre assim, tá? Lá na pontinha. Igual eu fiz aqui, ó, nessa carreira de ponto baixo, sempre respeitando essa ordem. E aí, a gente contorna tudo. Ou se você quiser vir só até aqui, ó, também fica legal, tá bom? Vou vir caminho só até aqui, mas se você quiser, você pode descer e vir aqui pra cá. Aí vai ficar bem ajeitadinho esse detalhezinho. Vou fazer uma corrente bem apertadinha e vou cortar esse fio. Esse aqui é um fio para arrematar com a agulha, tá? O mesmo arremate que eu usei pra fazer aqui, ó, você vai fazer aqui também, tá? Vai arrematar entre esses pontos. Arrematei aqui então, ó, a minha linha. Cortei aqui os fiozinhos que estavam sobrando. Agora, eu vou voltar novamente aqui, ó, e vou trabalhar mais uma carreira em ponto baixíssimo. Porém, agora a gente vai, ó, iniciar a partir do início aqui, ó, dessa emenda, né, onde eu fiz essa primeira carreira desse detalhezinho. Nós vamos pegar essa laçadinha de trás aqui, ó, dos pontos baixíssimos. Vamos deixar essas duas correntinhas aqui aparentes. Então, trabalharemos mais uma carreira de ponto baixíssimo. Esse fio, esse pedacinho de linha aqui, você não se preocupa que você vai arrematar depois, junto com a próxima carreirinha que a gente vai fazer, tá bom? Olha, venho pra próxima laçadinho e faço um baixíssimo. Pegando aqui desse jeito, ó. Aqui a gente vai notar, se ficar, deixar assim bem reto na sua direção, que tem 3 alcinhas. Você vai usar a última aqui, que tá aparecendo, ó. De forma que essas duas aqui, ó, elas fiquem aparentes. Então, fazendo assim, eu vou contornar
toda essa parte até chegar aqui, ó, no iniciozinho dessa carreirinha, nessa valetinha aqui, tá bom? Eu já vou voltar aqui mostrando pra vocês o resultado do meu, ó. Pega lá, laçadinho, e faz ponto baixíssimo. Novamente. Chegando lá no fim da carreira, eu volto. Prontinho, cheguei aqui no fim aqui da carreira, onde eu mostrei pra vocês. Olha, e ficou assim, ó. Agora a gente vai virar o nosso trabalho, ainda continuo trabalhando com a minha agulha número 2. E aqui a gente vai trabalhar uma carreira toda em ponto baixo, mas usando, ó, essas alcinhas que formaram aqui atrás. Ó, você pode pegar aqui? Pode, mas não vai ficar tão legal assim. Então, para dar um relevozinho, eu vou usar essa laçadinha aqui de baixo, ó. São tipo uns pontilhadinhos que ficaram, ó. Tá vendo aqui? Essas aqui que eu vou usar. Como a gente tá trabalhando com uma agulha mais grossinha, aí dá pra gente fazer isso tranquilo, ó. Pega assim de baixo pra cima e vou trabalhar uma carreira em ponto baixo. Até chegar lá no fim da carreira, tá? No caso, essa carreira, ela vai até aqui só, tá? Até esse último pontinho que você vai conseguir pegar, tá bom? Eu já volto. Olhem, eu vou aproveitar pra já esconder esse fio que eu deixei aqui, lembram? Porque aí facilita, né, gente? Olha, desse jeito, ó. É um pouquinho difícil de pegar, mas depois que você pega o jeito, aí você vai direto, tá? É que agora aqui eu estou numa posição onde eu não consigo ver muito bem aqui. Mas, ó, dá pra fazer tranquilo, tá? Eu já volto. Bem, cheguei aqui até o ponto que eu precisava. Agora eu vou virar aqui o trabalho. Agora aqui, ó, nós vamos... Finalizamos a carreira, ó. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e trabalhar uma carreira toda em ponto baixo novamente, ó. Ponto sobre ponto. No fim da carreira eu volto. Bem, cheguei aqui, ó, no fim da carreira, voltei, ó, tudo em ponto baixo. Agora a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho, voltar a carreira toda em ponto baixíssimo. Pegando aqui as duas alcinhas do ponto, é só pra dar uma firmezinha aqui. Eu ainda estou trabalhando com a agulha número 2, ó. Quase não dá pra ver, ó, assim deu pra ver. Aí, os pontos sempre bem relaxadinhos, tá? Pra essa parte ficar o mais elástico possível. Então, aí eu vou completar aqui a minha carreira e no fim dela eu volto aqui pra gente continuar, tá bom? Vai ficando assim. Finalizei aqui a minha carreirinha de pontos baixíssimos, fiz uma corrente e agora corto o fio deixando um pedaço de linha grandinho para arrematar. Vai sempre arrematando para não ficar depois aquele monte de linha no final para você arrematar, tá? Tem trabalhos que eu prefiro deixar pro final, mas tem outros que é melhor você já ir arrematando, tipo esse aqui, tá? Então, gente, eu vou arrematar aqui a minha linha. O mesmo arremate que eu sempre faço, vou entrar aqui por trás, ó, pelos pontos, tá? E depois vou pular uma laçadinha assim, entrar à frente e voltar aqui um pouquinho, tá bom? Aí eu corto o fio. Bem, agora nós vamos partir para a parte da costura. Vamos virar o nosso sapatinho pelo avesso. E aqui, ó, a nossa costura vai iniciar na parte... da sola, né, da base, iniciando aqui, após aqui essa primeira carreira que a gente tem da parte do corpo do tênis, né, do tênis, não, tanto tênis que eu faço que tá até gravado aqui na ponta da língua, dessa parte da base pra baixo aqui, indo pra união aqui das solinhas, tá? Da solinha. Se você não tem muita habilidade para poder fazer esse tipo de costura, eu te recomendo que você venha aqui na parte da solinha, ó, onde tem as nervurinhas, aquelas alcinhas de ponto que você
deixou aí igualzinho a minha aqui, ó, você coloca um marcador ali, ou um pedacinho de linha, né, também serve. E aqui também, ó, vou colocar um pedacinho de linha aqui nessa, bem no mesmo buraquinho, ó, onde eu tenho essa última alcinha, porque vai facilitar na hora que você estiver costurando. Olha, e o outro ponto estratégico é naqueles 3 pontos altos juntos, ó, que tem um que é representado por 3 correntes, lembram? Aqui naquele buraquinho onde estão os 3, eu coloco também marcador, pra gente fechar a nossa sola bem certinho, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui nessa parte, ó. Aí, tanto ali quanto aqui, onde tem, aqui já tá praticamente marcado, né, porque tem uma linha. Aqui também a gente tem aquela junção, ou melhor, aquela junção não, temos aqueles 3 pontos juntos, ó. Então aqui também é um ponto excelente para você marcar. E como nós vamos começar a costura a partir daqui dessas nervurinhas, né, dessas laçadinhas nessa direção, descendo aqui, então não vai ter necessidade de marcar aqui. Eu vou aqui colocar pegar a minha agulha e vou prender meu fio aqui. Se eu tivesse trocado de cor, eu deixaria já na hora que eu termino de fazer essa parte de sola aqui, de base, uma linha grande para eu costurar depois. Aí não precisaria fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Vou prender o fio. Fui no sentido contrário, agora eu vou ter que voltar. Olha, eu vou sair aqui exatamente aonde eu tenho a laçadinha aqui dessa parte que eu deixei, ó, as laçadinhas sobrando, tá vendo? Lá na pontinha, onde eu tenho a última laçadinha, dentro do buraquinho onde eu tenho a última laçadinha, é onde que eu vou inserir minha agulha. Pra gente começar a costura. Então, lado certo com lado certo, aqui é o nosso lado avesso, ó. Tá vendo? Então, aqui eu já começo a costurar. Pego aqui como referência também a outra laçadinha que eu tenho aqui na pontinha, ó, tá vendo? Dessa partezinha, pra ficar tudo igual. E agora eu vou começar a minha costura. É bem simples essa costura. Ela vai de um lado e vai pro outro. Sim, bem simples, não tem assim nada demais. Só unindo as partes, prestando atenção para unir as partes lados, o mesmo lado certinho aqui na mesma direção. Ó, esse fio aqui está me atrapalhando, mas eu não vou tirar não, a marcação não. Olha, aqui eu sempre dou 2 voltas para ficar bem marcadinho essas partes. E aí começa a descer a costurinha, pegando, ó, a alcinha de um lado e a alcinha do outro lado. Lembrando de deixar, ó, as 2 marcações na mesma direção. Aqui tá com marcadorzinho, aqui tá com linha, mas ambos, ó, tem que ficar na mesma direção. Se você quiser, você pode fazer assim também, colocar uma marcação que pegue as 2 partes que você vai precisar unir, ó, tanto aqui quanto aqui. Aí eu vou tirar essa outra marcação, aí vai ficar já certinho o lugar onde você vai precisar inserir a sua agulha. E aí a gente vai descendo, casando certinho as partes, ó. Com cuidado. E aqui a gente chegou lá onde tem a marcação. Vamos inserir a agulha aqui primeiro, antes de retirar esse marcador, pra gente garantir que vai fazer certo. Agora eu posso retirar. E aqui onde estava a marcação, eu faço dou 2 voltas, pra ficar bem firminho. Se quiser, pode dar mais uma. E agora eu sigo aqui descendo até chegar na outra marcação. Ó, costura bem simples, casando sempre, tá vendo? Ficou nozinho com nozinho aqui, ó, bem certinho. E é assim que a gente faz.
Olha, cheguei lá na outra marcação. Aqui eu coloquei duas, poderia ter feito o mesmo que eu fiz lá em cima, colocado uma só, unindo aqui as duas partes, ó. E aí continuo. Vou aproveitar aqui também onde estava o marcador, dou 2 voltas ou 3. Ó. E aqui essa linha eu deixo encostadinha para eu já vir escondendo ela no percurso aqui da minha costura. Vou esconder até mais ou menos aqui, ó, depois eu já deixo. Olha, aqui é bem fácil. Você vai pegar a laçadinha de um lado, com laçadinha do outro e fazer a costura, aproveitando para esconder esse outro fio que tá aqui. Eu vou costurar até, ó, chegar aqui nesse pontinho antes desse buraquinho, tá? Aqui eu vou finalizar minha costura. Eu já volto. Bem, chegando aqui, ó, no fim da carreira, eu nem tinha notado, gente, que o ventilador tava ligado no máximo. Meu filho tá aqui, ele não fica sem ventilador. Ele tá até cantando, ele adora. Agora eu diminuí a velocidade. Olha, aqui eu faço também 2 voltas e aí eu posso arrematar o fio. Vou arrematar aqui, ó, aproveitar esse pontinho. Vou arrematar por aqui mesmo. Deixa eu só acertar aqui, puxar aqui e acertar esse fio aqui pra não ficar feio. Olha, pra lá. Olhem, então aqui eu vim com a minha carreirinha, com a minha linha, agora eu volto um pouquinho, ó. Mesmo arremate que eu sempre faço, tá? Pra ficar bem firminho. E aqui eu já posso cortar o fio. Só linha costurada, agora nós vamos virar o nosso trabalho e fazer o restante dos acabamentos, os demais acabamentos. Olha aqui como casou certinho as carreirinhas, ó. Ficou tudo bem certinho. É claro que aqui nessa parte não fica perfeito não, mas dá pra ver que há uma continuidade aqui, tá vendo? Aqui em cima também, ó, casou bem certinho toda essa parte, então aí tá tudo certo. Se não ficou perfeito, ou você não achou que ficou perfeito, perfeito é difícil de ficar, tá, gente? Sempre tem um detalhezinho que a gente precisa sempre estar melhorando. Mas não se preocupa, ó, meu filho gritando. Não se preocupa, tá? E conforme você for fazendo, você vai pegando a técnica e vai melhorando dia após dia. Então vamos continuar aqui. Agora nós vamos fazer os acabamentos na parte de base, tá? É bem simples também. Nós vamos fazer essas carreiras aqui, ó, que vai dar um certo destaquezinho aqui para nossa solinha, tá? Nossa base. Eu vou pegar aqui, ó, nesse sentido, solinha para baixo, né? E vou usar essas laçadinhas que ficaram aqui pra gente estar fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. Eu vou usar a número 2 também. Troquei aqui a minha agulha, ó, vou usar 2 para ficar bem relaxadinho esses pontos, para não ficar prendendo aqui, dando problema aqui na nossa sola, envergando ela para dentro, ó. Ponto baixíssimo. Venho para a próxima laçadinha, busco o fio. E assim até a gente chegar aqui, tá? Já volto. Olha, chegando aqui no último pontinho, ó, eu vou emendar aqui a minha carreira nesse próximo ponto, no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro pontinho, ó, aqui, no mesmo buraquinho. E aí eu posso cortar o fio, deixa um pedacinho grandinho para tá fazendo o arremate. Olha, vou puxar ele aqui pro mesmo lugar de onde está saindo de onde a gente tem esse fio aqui, tá? Entro dentro daqui da laçadinha do primeiro ponto, ó, e puxo aqui para baixo. Com cuidado para não desfazer o ponto, tá? E aí, então, depois você vai somente arrematar. Como essa agulha é um pouquinho mais grossinha, tendo um pouquinho de dificuldade aqui. Consegui. Olhem, aí aqui, ó, essa parte você vai arrematar uma linha pra lá
e outra linha pra cá, aqui por dentro desses pontos, de maneira que não apareça, tá? E agora, nessa parte de cima, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos trabalhar com a peça assim, pra cima mesmo, tá? A gente vai iniciar, você vê aí o melhor ponto pra você tá fazendo. Se quiser aqui do meio do calcanhar, você vem direto aqui, então. Pega assim, o fio de baixo, essa laçadinha que sobrou aqui também, ó. Que tem aqui na pontinha. Olha, mostrar direito pra vocês. Essas laçadinhas que a gente deixou. E você vai trabalhar a carreira de ponto baixíssimo aqui também, ó. Só que pegando desse jeito agora, ó. Pra formar aqui aquelas correntinhas que ficam aparentes ali. Igual aqui, ó. Tá bom? Deixa um pedacinho de linha grandinha aqui. E aí é só seguir laçadinha por laçadinha, fazendo ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui todo esse contorno e no fim da carreira eu volto, tá? O acabamento é igualzinho a esse. Depois você esconde um fio por aqui e o outro por aqui, tá bom? Eu já vou voltar pra gente fazer a colagem do velcro. Bem, eu coloquei aqui uma solinha, uma palmilha, né? Muita gente fala que a solinha é uma palmilha. E aqui, ó, dá pra ver melhor como é que fica a nossa solinha. Como a palmilhinha tá aqui dentro. Se você quiser, você pode colar. Eu aconselho você colar, passar a cola primeiro numa parte aqui na frente, né? Aí, com muito cuidado, você abre seu sapatinho, dobra um pouquinho assim, ó, pra não encostar nas laterais e põe aqui a palmilha. Depois você vem e passa o restante de cola, tá? Eu gosto de colar assim, que fica mais fácil da gente não fazer coisas desagradáveis, tipo deixar a cola cair por aqui, né? E depois endurecer, se for de silicone principalmente. Então aqui agora a gente vai colar o velcro, vai deixar o nosso sapatinho com essa parte aqui fixa, né? Então, peguei aqui, ó. Peguei aqui meu velcro, eu não corto no tamanho certinho não, tá? Eu vou medir aqui, depois o tamanho mais ou menos que vai ficar, e aí eu corto. Mas aí se você quiser economizar, você mede aqui essa altura que vai ficar aí o seu, pra depois você cortar lá o seu velcro, ó. Fazer assim. Eu vou colar ele assim mesmo, tá? Inteirinho. Eu só vou arredondar aqui os cantinhos pra poder colar melhor. Vou fazer o mesmo aqui no outro. Não, melhor, aqui no outro eu não vou fazer, tá? Falando mentira, desculpa, gente. Aqui eu já vou colar direto, ó. Eu vou deixar só essa pontinha aqui, onde tem a carreirinha de ponto baixo aparecendo. Eu vou passar, vou vir aqui, ó. Vou ver mais ou menos até onde vai vir o meu velcro. Vai vir até aqui, essa carreirinha. Então eu vou passar a cola logo. E eu sei que eu vou deixar essa beiradinha aqui sem, então aí eu já vou passar a cola, ó, até aqui, que vai vir o meu velcro. Passei bastante cola, vou deixar absorver essa cola, ficar aqui absorvendo uns segundinhos. Enquanto isso eu vou passar aqui a cola nesse lado aqui, que vai ficar, desse jeito aqui, ó. Esse lado é aquele mais áspero, duro. Esse aqui é o mais macio, que vai nessa outra parte, tá? O durinho vai ficar fixo aqui, nessa partezinha aqui, tá? Eu colo do início aqui desse detalhezinho aqui pra cá, tá? E eu vou medir aqui a largura do meu velcro pra vocês verem. Olhem, ele tem 2 centímetros de largura, tá? Então, eu vou pegar, e nessa parte aqui, mais áspera, eu já vou passar a cola e depois eu vou aplicar ali no sapatinho, tá? Sempre me guiando por pelo início, né, daquele detalhezinho. Aqui, ó. Por esse iniciozinho. Então, daqui pra cá, vai ficar o meu velcro. Eu vou apenas depositar ele aqui, depois eu vou vir apertando, pressionando. Vou esperar um pouquinho a cola, tipo secar um pouco, né? Pra depois eu fixar de verdade. Aqui a cola já está bem no ponto, aí eu vou colocar aqui
o velcro e apertando, assim, pressionando por alguns segundos, tá? Pra colar de verdade. Aí, depois que colou, eu venho e recorto aqui, ó. Faço o contorno. Bem certinho, ó. Desse jeito. Olha, aí vai ficar assim, tá bom? Então, aqui, ó, eu ainda vou voltar e pressionar algumas vezes pra me certificar que colou. Ele não cola assim instantaneamente, não, tá? De vez em quando você tem que voltar aqui pra dar uma apertadinha enquanto estiver úmida essa cola. Então, vamos supor que aqui já colou. Esse detalhezinho serve pra proteger o pezinho do bebê aqui, ó. E não ficar incomodando essa emenda, tá bom? Ela vai ficar bem assim na lateral, ó. Então, é isso. Agora, você pode enfeitar do jeito que você preferir. Se quiser, você pode estar modelando para os pontinhos ficar mais alinhados assim, ó. Tudo baixinho. Só borrifar um pouquinho de água. E depois que você esperar uns segundinhos, que o tecido do algodão absorver um pouquinho a água, você vem pressionando com o dedo por dentro e pressionando assim, ó, o fio. Tá? Aí vai ficar tudo assentadinho, tudo bonitinho. Sem essas ondulaçõezinhas, tá vendo? Aqui ficam bem sutis, ó, tudo retinho. Então, é isso. Aqui eu vou pregar o meu lacinho. Depois eu vou colocar uma etiquetinha também, ó, desse lado. Tá bom? Aqui eu improvisei o meu olhinho de linha mesmo, mas achei até que ficou legal. Claro, tem que fazer mais bonitinho. E aí vai ficar assim o nosso sapatinho, eu já volto. Então, tá aqui finalizada a minha peça. Já colei aqui minha etiquetinha, ó, certinho. Não modelei, deixei do jeitinho que eu fiz, ó. Só coloquei a palmilhinha lá dentro, pra dar mais uma ajeitadinha, pra parte da sola ficar certinha. Então, é isso. E uma observação que eu esqueci de fazer, que pra fazer o acabamento de sola aqui, é a mesma coisa desse, tá? Aqui eu fiz, no mesmo sentido que eu fiz aqui embaixo, eu fiz aqui também. Eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos. Mas se você quiser fazer de outro jeito, você faz do mesmo jeito, né, que eu fiz aqui, ó. De maneira que fique essas duas carreiras entre essa parte do meio. Essa carreira parecendo correntes, né? Aí você faz do jeito que eu ensinei aqui, que vai dar certo também, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que façam bastante. Se fizer, me mostra, gente, eu amo ver, tá? Beijos e até um próximo vídeo.